Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece o estado de calamidade pública em todo o território do Maranhão, em razão da situação da pandemia no estado. Mês de março já registrou mais de 900 mortes pela Covid-19 no Maranhão. Prefeitura de Timon determina nova interdição da ponte metálica que liga a cidade a Teresina. E ainda, cheia do rio Mearim provoca alagamentos e pessoas estão desabrigadas em Trizidela do Vale. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Foi decretado aqui no Maranhão o estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus. A medida torna a tramitação dos processos referentes ao assunto em regime de urgência e prioridade. Na publicação do Diário Oficial, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece o estado de calamidade pública em todo o território do Maranhão. No dia 17 de março, o governo do estado declarou o estado de calamidade pública por 180 dias para a prevenção e enfrentamento à Covid-19. O decreto prevê urgência nas medidas sanitárias que devem ser adotadas para a contenção da pandemia. De acordo com o documento, o governo considerou o atual momento da pandemia, com indicadores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados da nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade. O documento também cita o elevado número de pessoas contaminadas pela Covid-19 no estado. Primeiramente, não se pode perder de vista, e o STF bem decidiu, que a competência para tratar assuntos de calamidade pública e situações de emergência é concorrente entre Estados, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Todos eles, dentro da sua área de competência, eles podem emitir decretos e declarar situação de emergência ou de calamidade pública. A ocupação de leitos de UTI, que está em 95% na capital, 94% em Imperatriz e 77% nas demais regiões do estado, é a principal motivação para a decretação do estado de calamidade pública. Em entrevista, o secretário de Saúde do Maranhão falou da situação de números, que já deixa as autoridades de saúde em estado de alerta no Maranhão. Ainda não é uma situação crítica, mas é uma situação que a gente não gosta. A gente, em geral, gosta de ter aí uma margem para trabalhar com bastante folga. Na maior parte dos casos, a gente consegue resolver esse leito de UTI com muita rapidez. E agora, com a pressão do Covid, a gente tem de fato, essa dificuldade. Agora reconhecida a calamidade, o governo do estado fica desobrigado de cumprir metas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode orientar recursos e investimentos para o combate à pandemia, além de poder solicitar recursos a nível federal. E esse reconhecimento é muito importante porque resguarda os gestores em tendo em vista o teto de despesa, de gasto que deve seguir pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E além de ter a possibilidade de ter aporte financeiro, auxílio financeiro prestado pela União. Mais de 900 mortes já foram registradas no Maranhão no mês de março em decorrência da Covid-19. A situação causou aumento na procura de serviços funerários e sepultamentos na capital. Em todo o estado, foram 939 mortes registradas somente de 1º a 29 de março, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Nos cemitérios públicos da capital, março já é o mês com maior média de sepultamentos desde o início do ano. São 7 por dia. Números que ainda assim são menores dos registrados entre os meses de abril e junho do ano passado. Naquela época, os cemitérios públicos da capital chegaram a registrar uma média de 25 sepultamentos por dia. Esse pico de agora, que é a segunda onda, só para você ter uma ideia em termos comparativos, né, o cotidiano do cemitério aí gira em torno de 4, 5 sepultamentos dia, média, né? Nós estamos com essa média alterada para 7. 7, mais ou menos aí, não chega a 8. Mesmo assim, a escalada de mortes provocadas pela Covid-19 em 2021 preocupa. Somente uma das empresas de serviços funerários da capital viu os casos aumentarem de 32 em janeiro para 130 em março até agora.
Então, realmente, os números estão crescendo, estão passando de 100% de aumento ao mês em 2021. Ele vai se assemelhar muito ao pico que houve em 2020, em abril de 2020. Nesta segunda-feira, dia 29, o estado bateu recorde de 42 registros de mortes provocadas pela doença, o que também já provocou mudanças no setor. A gente tentou voltar à normalidade no início do ano, mas agora a gente já voltou a fazer todas aquelas questões de que a gente não está mais fazendo acompanhamento nas capelas do cemitério, está indo direto para o sepultamento, até porque não teria tempo para aguardar aquilo, mesmo que seja 10, 15 minutos, né? Então as famílias também a gente está limitando somente 10 pessoas, aqueles entes mais queridos da família. E segundo o boletim da Secretaria de Saúde, divulgado agora há pouco, o Maranhão já registrou 6.031 mortes. Foram 40 óbitos nas últimas 24 horas em decorrência da Covid-19. A ponte João Luiz Ferreira, conhecida como Ponte Metálica, que liga a cidade de Timon para Teresina, no Piauí, vai ser totalmente interditada por 4 dias para conter o avanço da pandemia de Covid-19 no município. A interdição começa a partir das 3 horas da tarde desta quinta-feira e vai até o domingo. A Prefeitura de Timon informou que o tráfego de veículos só vai ser liberado na segunda-feira. A interdição integra uma série de medidas impostas pelo município, publicadas no Diário Oficial do último sábado. Hoje chegaram à Imperatriz mais 9.100 doses da vacina contra a Covid-19 para a região tocantina. 4 municípios que não atingiram a meta de vacinar 70% das doses já recebidas não vão receber novos lotes do imunizante. As doses são da Coronavac, para a primeira aplicação no público de 69 a 65 anos e segunda dose em pessoas de 74 a 70 anos. Chegaram também primeira e segunda dose da AstraZeneca e o total de 5.000 seringas. Nós estamos trazendo hoje mais de 9.000 doses, né, para a região toda. Nós temos a D2, que já foram as vacinas que nós já trouxemos em anteriores, né, e agora nós estamos trazendo a D1 para a faixa etária de 65 a 69 anos. 4 municípios da região vão ficar sem receber das doses que chegaram aqui hoje no aeroporto Renato Cortez Moreira. O motivo? Não alcançaram a meta de vacinação. Segundo a Gerência Regional de Saúde, os municípios de Estreito, João Lisboa, Porto Franco e Ribamar Fiquene não vacinaram 70% da última remessa que foi recebida. A gestora Marlene Lima reforça o empenho que cada município deve ter em cumprir a meta e a da população em acompanhar as informações e não deixar de procurar a vacina. Recebemos lote agora também para 65 a 69 anos. Então acompanhe o calendário do seu município, faça o seu pré-cadastro, se organize, não deixe de se vacinar. Amanhã segue a vacinação em São Luís para os idosos de 70 anos. Pela manhã, os nascidos entre julho e setembro e à tarde, os nascidos entre outubro e dezembro. A vacinação ocorre na central de vacinação do Multicenter Sebrae e também no drive-thru da UFMA. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, cheia do Rio Mearim deixa famílias desabrigadas em Trizidela do Vale e Pedreiras. A Polícia Federal deflagrou hoje no Maranhão a Operação Apachetas para combater o tráfico de drogas no estado. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira na região da Baixada Maranhense a Operação Apachetas. O trabalho teve o objetivo de combater os crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e o comércio ilegal de armas de fogo. Com a investigação policial, foi possível acompanhar a apreensão de aproximadamente 600 quilos de cocaína nos últimos 4 anos. Houve ainda a destruição de um laboratório próprio para a manipulação de drogas, na cidade de Pinheiro, no interior do Maranhão, onde 14 pessoas foram presas somente nesta terça-feira. Apreensões de grande relevância para confirmar a nossa investigação, que teve um foco, como na Polícia Federal, já é um jargão aí que todos conhecem, de descapitalização, né? Lógico, desarticular a organização criminosa e também tentar descapitalizar.
A droga apreendida, segundo a PF, tem origem em países também aqui da América do Sul, Peru e Colômbia. As investigações por parte da Polícia Federal aqui no estado do Maranhão tiveram início ainda no ano de 2017. Ainda na operação, houve a apreensão de 10 quilos de cocaína e quase 20 armas de fogo. Segundo a Superintendência da Polícia Federal no Maranhão, os presos têm envolvimento em pelo menos 3 associações criminosas com atuação nos estados do Amazonas, Rondônia, Pará e Maranhão. Aqui o que se apurou em termos de investigação é que não há sequer rivalidade entre as associações. A gente brinca em off que se tratava quase que um acordo de cavalheiros, um acordo de compadres nessa comercialização de drogas. Não existia rivalidade e portanto, essa característica não tem nessa investigação. Foi encontrado hoje o corpo do homem que estava desaparecido em Caxias após se afogar no rio Itapecuru. Márcio Pereira dos Santos, de 33 anos, estava desaparecido desde o último sábado, depois de cair de uma ponte. A polícia acredita que a iluminação e o temporal tenham contribuído para o acidente. Ainda em Caxias, foi preso mais um suspeito pela morte do garçom Jonilton Lacerda de Araújo, assassinado em dezembro do ano passado, quando trabalhava numa churrascaria da cidade. A prisão do segundo envolvido no crime foi realizada por meio de mandado de prisão preventiva, expedido pelo juiz da primeira vara criminal de Caxias. O homem, de 21 anos de idade, é suspeito de ter participado do latrocínio, que teve como vítima Jonilton Lacerda de Araújo, de 38 anos de idade, que trabalhava como garçom em uma churrascaria. Fato ocorrido em 5 de dezembro do ano passado. A prisão do assaltante que pilotava a motocicleta ocorreu no mês passado, também por meio de mandado de prisão preventiva. Foi através dele que a Polícia Civil conseguiu chegar ao seu comparsa, que se encontra internada em um hospital no município de Presidente Dutra, cerca de 170 quilômetros de Caxias. Então, logo ele receba alta, será recambiado aqui para Caxias para responder pelos seus crimes. Com o início da investigação pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e Departamento de Narcotráfico de Caxias, a moto usada pelos bandidos foi encontrada em uma área de matagal, próximo à residência dos assaltantes. O veículo foi tomado de assalto no dia anterior ao latrocínio. Os 2 homens são considerados perigosos, com envolvimento na prática de outros crimes no estado. E tanto ele quanto seu parceiro são indivíduos faccionados a uma organização criminosa que atua aqui no estado do Maranhão. As cidades de Trizidela do Vale e Pedreiras, que ficam na região do Médio Mearim, estão enfrentando uma enchente em razão da cheia do rio Mearim. Várias pessoas estão desabrigadas e existe uma preocupação pelo volume de chuvas. O repórter Hugo Viegas está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa noite, Hugo. Boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Olha, são 1.226 pessoas em Pedreiras e 1.275 em Trizidela do Vale que tiveram de sair de suas casas pela segunda vez, inclusive, somente nesse mês de março, por conta do nível do rio Mearim. Segundo a Defesa Civil Estadual, o nível está 4 metros acima do normal. Essas pessoas tiveram que ser transferidas para ginásios, escolas e até igrejas da região. E além dessas 2 cidades, outras 4 também estão em situação de emergência no interior do estado. São Jatobá, Lago da Pedra, Icatu e também Arame. E não para por aí. O nível do rio Itapecuru também já começa a preocupar e outras cidades começaram também a ser monitoradas. Eu conversei hoje com o chefe do Departamento de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil e ele falou sobre isso. Vamos acompanhar. Itapecuru, ele já está na iminência também de decretar a situação de emergência. Nós estamos acompanhando juntamente com o município essa situação. Inclusive, não se sabe, mas acredito que amanhã ou depois nós estamos disponibilizando uma equipe para ir no município, inclusive ver o cenário e dar o devido apoio a ele. Além disso, também nós estamos acompanhando os outros municípios que são banhados pelo rio Itapecuru. Pois é, como se não bastasse a situação toda da pandemia, ainda tem a situação das enchentes no interior do estado, tirando famílias de suas casas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Hugo, pelas informações.
Então vamos ver como fica o clima em Trizidela do Vale e em outros municípios nesta quarta-feira. Em Trizidela do Vale, sol e aumento de nuvens pela manhã, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. Em São Luís, pela manhã, o sol aparece entre nuvens e estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. Em Santo Inês, também estão previstas chuvas no período da tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixa aí o seu comentário, interaja com a gente. Também deixe sua opinião nas redes sociais usando a hashtag Jornal da Difusora. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco, Páscoa deve ter queda na venda de chocolates. As consequências da crise econômica causadas pela pandemia também têm reflexos na Páscoa. A queda nas vendas já é registrada pelo comércio. Nos mercados, as colmeias cheias de ovos de Páscoa chamam a atenção dos consumidores, mas a maioria apenas olha e devolve o produto. A redução das compras dos artigos da data começou a cair no ano passado. Com o início da pandemia, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Balas e Derivados registrou queda de 15% na produção dos artigos. Foram 8,5 toneladas de chocolate em comparação com as 10 mil toneladas de 2019. E as vendas da Páscoa deste ano devem ser ainda menores. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a redução neste ano, em comparação com a data no ano passado, deve girar em torno de 2%. A crise causou ainda a redução dos lançamentos dos grandes fabricantes dos artigos no país. Em 2020 foram 132 e neste ano apenas 95. Para driblar as baixas e atrair clientes, este supermercado da capital maranhense aposta na produção de 3 tipos de ovos, trufado, de colher e tradicional. Os produtos mais personalizados têm saído mais do que os da indústria tradicional. Hoje o perfil da Páscoa ele se encontra mais com o perfil de presentes, são os kits, onde nós oferecemos kits personalizados com vários preços atrativos e que mantemos também a nossa qualidade. Para manter a tradição em casa, a Silvana resolveu levar um ovo, mas para todo mundo dividir. Em tempos tão difíceis, ela viu a necessidade de adoçar a Páscoa e a rotina de isolamento da família. A gente adoça um pouco a vida, né? Os momentos são tão difíceis, então se a gente puder fazer alguma coisa que nos traga um pouco de alegria, claro que a Páscoa não é só isso, né? A gente assiste missa, a gente reza, a gente pede muito para o bem comum, né? O Sampaio venceu o Salgueiro pela Copa do Nordeste e assumiu a 3ª colocação do Grupo A. O Sampaio saiu na frente. Depois dessa cobrança de escanteio, a bola sobrou para Jefinho, que não perdoou. No segundo tempo, aos 4 minutos, o Salgueiro empatou com o Ciel, que tirou do goleiro Mota para marcar. Jefinho bateu de fora da área na trave e Ranieri marcou contra. Sampaio 2-1. Agora o Sampaio ataca pela direita. Johnny dá o passe para Guilherme, que recebe, dribla, gira e faz um golaço. O Salgueiro diminuiu nessa jogada. Ciel balançou a rede outra vez. O Salgueiro ainda teve um gol impedido no finalzinho. Final, Sampaio 3, Salgueiro 2. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo da Praça Gonçalves Dias. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.